Olá, boa noite. Aqui é o Osvaldo, eu vou estar coordenando a reunião de hoje. Gostaria de, primeiro, agradecer a todos por estarem aqui, principalmente aos nossos convidados. Na última reunião, a apresentação foi do Dr. Anderson, ele falou um pouco sobre as tecnologias sendo utilizadas no combate do coronavírus, principalmente relacionadas à radiologia. Ele falou, em geral, de vários tipos de tecnologias diferentes. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em uma dessas tecnologias, que seria, no caso, análise e ciência de dados. Então, o tema de hoje é Data Science versus Covid, e mais especificamente seria sobre as iniciativas do Hospital Albert Einstein no combate ao coronavírus. Tá? Então, hoje a gente tem um formato um pouco diferente, nós temos 3 convidados. Os 3 convidados são pesquisadores do grupo de ciência de dados e machine learning do Albert Einstein. Nossos convidados são o Dr. Eduardo Pontes, que é neuroradiologista e consultor médico de analytics do Hospital Albert Einstein, o Birajara Soares, que é doutor em física pela Universidade Estadual Paulista, também compõe o time, e o André Felipe, que é doutor em engenharia da computação na USP, e também está aqui hoje conosco, e eles vão se dividir, cada um vai abordar uma parte do tema, e depois a gente vai discutir sobre tudo isso. Muito obrigado, então podemos começar. Tá ótimo, obrigado, Osvaldo. Acho que o único que é doutor só de médico aqui sou eu, os outros são doutores de verdade mesmo. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer, então, a SPR, né, no nome do Osvaldo, Igor, o Thiago, o Marcelo Félix, pelo convite. A gente fica muito feliz e, né, mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui para a gente discutir tecnologia, né, em radiologia. É sempre um grupo muito legal e eu acho que a ideia desse formato é que a participação de todos, né, as perguntas, seja uma discussão bem rica mesmo. Então, assim, as apresentações elas são curtas, eu acredito que a gente vai tentar ir mais para as partes das discussões, né? Então, eu vou começar a fazer uma breve introdução, né? E a ideia de trazer essa temática de hoje, né, das iniciativas de ciência de dados, né, no combate à pandemia, é mostrar um pouco das iniciativas e das ferramentas colaborativas, né, que a gente pode utilizar para envolver, né, os cientistas de dados. Em geral, os cientistas de dados eles gostam muito dessas iniciativas colaborativas. A gente vê, né, o sucesso do Kaggle sempre quando tem essas competições, seja em imagem, seja em outros tipos de ciência de dados, outros tipos de dados, né? Então, sempre que tem essas iniciativas colaborativas, engajamento, bastante gente participando, quando a gente consegue ter resultados mais satisfatórios, todo mundo sai ganhando, e no momento de pandemia é exatamente isso que a gente precisa. Então, um outro aspecto também que a gente hoje vai falar não só de imagem, apesar da gente estar aqui no grupo de estudo em imagem, a gente vai trazer também ciência de dados aplicada em dados clínicos, que foram algumas das iniciativas lá do Departamento de Big Data, e também trazer as iniciativas que o Birajara coordenou lá no Centro de Pesquisa em Imagem, CEPIM, né? Também fazendo engajamento das equipes num datatom interno que foi feito e desenvolvimento de soluções aí em imagem. Nós vamos começar então com dados clínicos. Eu vou começar fazendo uma breve introdução e o André vai depois colocar um pouco do que foi desenvolvido, né, por eles, por nós e tudo. E o Birajara vai complementar com a parte das imagens e toda a equipe, né? A gente fala assim, mas todo mundo trabalha lá junto, né? É um local só. A gente trabalha no chamado quarto andar lá do Einstein, e lá é onde a gente congrega os cientistas de dados, o pessoal que trabalha com imagens, a área de pesquisa em imagem, tem um núcleo da inovação também, então é um
ambiente rico, né, para compartilhar essas experiências e a gente vai trazer um pouquinho do que foi feito nesses 2 meses de pandemia. Nesses slides que eu estou mostrando para vocês, eu estou voltando um pouquinho no início da pandemia, 2 meses atrás, quando a gente não sabia muito bem como que ia ser a pandemia aqui no Brasil, e na verdade a gente não sabia muito bem nem o comportamento clínico dessa doença, porque ainda ninguém tinha experiência no hospital, né, do ponto de vista médico, ninguém nunca tinha tratado, ninguém nunca sabia como que ia ser esse paciente internado, ninguém ia saber quem internar, quais pacientes iam ficar graves. E no começo, acho que para todo mundo, né, que estava, principalmente quem estava na linha de frente, né, cuidando dos pacientes de Covid, foi um momento de aprendizado, de entender como lidar com esses pacientes. Então, nesse momento, né, eu me lembro, 2 meses atrás, todo o time de ciência de dados se voltou numa força-tarefa para lidar com isso. E a gente dividiu praticamente o grupo em pequenos grupos que iam lidar com o que a gente chamou de D0, ou seja, o paciente, análises preditivas para o momento agora, para o paciente agora, que a gente chamou de D15, que era uma predição para o que ia acontecer nos próximos 15 dias, também, não só em termos da pessoa, mas também em termos populacionais, e o grupo de epidemiologia também nesse sentido de predições populacionais. Eu e o André, nós fazemos parte do grupo do D0, que é o paciente agora, né? Do paciente nesse momento. Então, o primeiro passo que a gente deu foi ir olhar nos prontuários eletrônicos, né? Então, dentro de um projeto de pesquisa, nós reunimos alguns médicos para levantar os primeiros dados nos prontuários eletrônicos. Fomos lá entender como que esse paciente se comportava, como que ele vinha no pronto-socorro, o que acontecia, quantos iam para casa, quais os sintomas que eles apresentavam, quais as comorbidades desses pacientes, quais eram internados, quais tinham complicações, quais ficavam graves, necessitava de cuidado de UTI. Né? E aí isso sedimentou um pouco a base para a gente começar a construir a nossa base de dados no Data Lake, que a gente tem, né, os dados do Big Data todos numa base única do Data Lake. Então a gente começou a construir essas bases de dados para permitir as análises em cima desses dados. Algumas equipes estavam dedicadas especificamente a reunir esses dados, a fazer essas extrações do prontuário eletrônico de diversas fontes, né, do hospital, e os dados estruturados, eles são fáceis, né, então, quando você está falando de dados laboratoriais, que tem um campo, esse tipo de coisa, é uma coisa um pouco mais simples. Quando você está falando de texto livre, de dados não estruturados, entra um pouco de regra de como obter esses dados, muitas vezes é bastante complicado, e isso foi um pouco dos desafios que a gente enfrentou. O grupo de médicos que estava lidando com isso, nesse começo, começou a levantar texto livre, história clínica, quando o paciente tinha história de viagem ao exterior, ou quando ele tinha história de contato com pacientes mais próximos. Então, nas 2 primeiras semanas, o que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é uma análise descritiva dos primeiros casos. Então, a gente levantou todos os casos das primeiras semanas e isso ajudou a gente a ir elaborando as bases para o que o André vai falar em seguida. Então, nem vou me estender muito, mas assim, naquela época a gente via que viagem era algo significativo, né? Então, 35% tinha histórico de viagem, 60% tinha tido contato com algum caso suspeito, e ainda naquela época, em torno de 30% já era profissional de saúde, né? A gente já via que era profissional de saúde. Os principais sintomas no Brasil, eles concordavam com o resto do mundo, então também a gente via febre, tosse, congestão nasal, coriza, mialgia.
E as comorbidades, elas eram fatores de risco para internação e complicação, então eram vistas em 50% dos internados e 15% dos não internados. Então, bem maior, né, nos internados ou complicados. As comorbidades eram DPOC, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, hepatite, câncer, doença renal crônica e transplante de órgãos sólidos. E a gente olhou também para dados laboratoriais, que foram um pouco também do entendimento dos laboratoriais mais importantes depois para a gente compor os modelos preditivos. Então, a gente identificou linfocitopenia em alguns pacientes, né? Trombocitopenia em mais ou menos 30%, leucopenia também, e as alterações laboratoriais mais importantes que a gente identificou foi aumento da proteína C reativa e desidrogenase lática. Isso eu estou falando aqui do ponto de vista de análise descritiva, né, que a gente foi observando nos dados, porém vocês vão ver quando o André mostrar como os modelos performaram, como eles foram desenvolvidos, os modelos eles encontraram outras associações que muitas vezes a gente não consegue explicar clinicamente, ou outras a gente até consegue entender clinicamente e achar que realmente tem uma explicação médica, né, que a gente é acostumado, dessas explicações médicas. Nós também olhamos para exames de imagem, então foram feitas tomografias em 15% dos pacientes que deram entrada no hospital, né? Então, 93 dessas realizadas, elas apresentaram alguma alteração, principalmente com vidro fosco, né? Que foi visto em 84% dos pacientes. A gente viu uma hospitalização em torno de 15%, e desses, né, poucos precisavam de terapia intensiva no início, mas a gente acabou vendo alguns pacientes que eles voltavam depois para ser internado. Então, era relativamente comum o paciente passar no pronto-socorro, depois ele retornar um pouco mais grave, e isso demandava uma hospitalização e, às vezes, precisando de UTI. Isso foi sendo elaborado do ponto de vista de entendimento dos dados, foi sendo continuado, né, ao longo das outras semanas, mas aí a gente já conseguiu elaborar e construir uma base de dados que começou a poder ser disponibilizada para a construção de modelos preditivos. E uma das primeiras iniciativas que foi coordenada e liderada pelo André, que vai falar em seguida sobre isso, nem vou mais me estender, mas logo ele colocou de pé, né, uma competição, aí, o Dataton no Kaggle, disponibilizando esses dados que foram anonimizados, foram trabalhados para a gente conseguir fazer isso, e isso resultou, logo no início, isso era na segunda semana da pandemia, a gente viu um engajamento bem legal da comunidade de ciência de dados, inclusive o Mário Filho, para quem conhece, né, ele publicou uma live, né, dele explicando como lidar e como trabalhar os dados da pandemia do Covid-19, né, mostrando mais ou menos como que ele faz as competições dele. Esse cientista de dados, né, o Mário Filho, ele é um dos melhores colocados no ranking do Kaggle, e ele fez essa live aí especificamente sobre os dados laboratoriais que o André vai falar agora. Então, acho que é mais ou menos isso para começar, e depois a gente vai comentar então também sobre os aspectos da imagem, né? Que nesse mesmo formato, no início, os radiologistas foram levantar as imagens e fazer todo esse trabalho de entendimento dos dados para dar suporte, e o Birajara vai comentar como que foi a experiência, né, do ponto de vista de desenvolvimento de modelos preditivos para as imagens também. Então, vou passar a palavra ao André. André, por favor, fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho aí para o pessoal. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado, Edu, pela introdução. Obrigado a todos pelo convite. Meu nome é André. Tá? A minha formação
não é na medicina, é em computação. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em computação, tá? Todo voltado na área de inteligência artificial. Meu doutorado foi em Big Data, processamento de grandes volumes de dados. Ao término do doutorado, eu quis fazer algo um pouco mais aplicado, e aí meu doutorado foi na Escola Politécnica da USP, e eu fui fazer, né, um intercâmbio, vamos dizer, científico na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu estou vinculado até hoje como pós-doc deles, desenvolvendo modelos preditivos para a área da saúde. O volume de dados ainda não é considerado Big Data, mas o desafio é tão grande quanto, porque é uma área que tem muita necessidade e eu gosto muito, fico muito empolgado de ver aquilo que eu estou fazendo em computação dando resultados, a gente tentando melhorar a vida da população. Fui convidado para ingressar ao time de cientista de dados do Einstein, né, que para mim é um orgulho. Tá? A gente está empenhado há mais ou menos uns 2 meses nessa frente de Covid. Tá? Uma das frentes é cuidar do D0, que é o momento em que o paciente chega no pronto atendimento. E no início, né, a gente precisava ter insights, compartilhar. Era um desafio novo no sentido de que era a primeira vez que o Einstein estava abrindo seus dados para a comunidade e nós estávamos diante de uma doença nova, desconhecida. Né? Era difícil pegar modelos de projeções, por exemplo, e tentar utilizar no nosso. A gente precisava usar dados da própria doença. Então, o que o D0 se propôs foi utilizar dados da própria doença para a gente começar a fazer as máquinas aprenderem sobre a doença. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a visão geral do D0. Tá? É o momento em que o paciente procura serviços de saúde e tem alguns exames coletados. Tá? Por mais que é uma iniciativa feita no Einstein, a gente sempre pensa numa projeção Brasil, né? E quando ela foi feita, a gente estava naquele contexto em que havia uma escassez de exames para a Covid, uma fila muito grande de exames, de resultados de exame, e nós queríamos tentar ver se é possível predizer se alguém tem Covid-19 a partir de exames classicamente coletados no pronto atendimento, como um hemograma. Tá? Caímos no hemograma numa relação custo-benefício, uma consulta com os médicos que ajudam o time. Né? Vimos algumas possíveis variáveis preditoras que poderiam ser aplicadas. Tá? E existem alguns desfechos que isso está... Né? Essa foi a ideia inicial, eu vou contar para vocês como isso está virando, inclusive, um produto que a gente deve muito em breve levar e expandir, não apenas para a predição se é Covid ou não Covid, né, mas para o fato de que a gente está diante de aumentos, né, de casos virais como influenza e Covid ao mesmo tempo, que tem a máquina sinalizando se de fato pode ser um Covid ou influenza também pode ajudar numa decisão de uma triagem, numa predição se uma pessoa vai precisar de respirador, né, se a gente vai precisar alocar equipamentos, tá? Ver o prognóstico dessa doença. Então, a gente está avançando nessas frentes. Então, o que eu estou mostrando para vocês é um Kaggle que foi feito muito voltado para predizer se é Covid ou não Covid, tá? Mas hoje a gente está um pouco mais que isso, mas é importante passar a experiência, como foi para a gente desafiador transformar esses dados e colocá-los publicamente, ter o feedback da sociedade sobre eles. Bom, então, a iniciativa Kaggle foi disponibilizar dados de exames laboratoriais habitualmente solicitados no pronto atendimento do Einstein para quem teve o exame de COVID solicitado. Então, nós pegamos quem passou por pedidos de exame de COVID e buscamos em um determinado intervalo de tempo se a pessoa tinha feito o hemograma, por exemplo. Nós pegamos este hemograma, fizemos todo um trabalho de anonimização para garantir que não haja nenhuma identificação em respeito às normas de divulgação desses tipos de dados e transformamos ele de modo que nós colocamos ele disponível para que as pessoas pudessem saber se, dado que eu tenho esses exames, será que eu poderia predizer o resultado desse exame de COVID que foi solicitado? Né, para eu tentar acelerar esse resultado, fazer alguma intervenção um pouco mais rápida. E para a comunidade Kaggle, nós colocamos 2 desafios. Né? Nós queríamos saber se é possível predizer COVID a partir desses dados dos exames habitualmente solicitados. E o segundo desafio, que estava muito incipiente naquela ocasião, mas que era um desejo nosso, que agora está se transformando de fato, será que alguém vai ser internado? E que tipo de leito ele vai fazer? Tá?
E na época não abrimos ainda, porque a gente também não tinha esse tipo de registro de controle para saber quem de fato usou uma ventilação mecânica, mas hoje a gente já também consegue pegar e estamos analisando inclusive esses dados. Mas para a comunidade Kaggle foram liberados 2 desafios. Tá? Só para vocês terem alguns números, os números eles mudam diariamente, tá? Mas esses números foram coletados quando nós finalizamos, nós demos praticamente 5 dias para as pessoas fazerem um desafio Kaggle. Tá? E nesse período a gente teve mais de 56 mil visualizações do nosso conjunto de dados, mais de 2.700 pessoas fizeram download do nosso conjunto de dados, tivemos mais de 160 contribuidores, pessoas que colocaram ideias no Kaggle sobre como a gente poderia interpretar os dados e críticas sobre os dados, né? Falando como é difícil trabalhar com dados reais, muitos dados missing, né? Nem todo mundo pede todos os exames. 148 propostas submetidas falando, eu acho que essa é uma possível solução, tá? Teve ao todo 422 comentários que nós recebemos até o termo, nós recebemos até hoje, a conta estativa até hoje, tá? E a gente interage com eles, mas essas são estatísticas ao término do desafio lançado. E os votos, né? A comunidade Kaggle, tá? Fora do desafio, votou 1.324 vezes. Então, tiveram 1.324 pessoas fora das que participaram, que votaram falando sobre o que achavam das soluções. Tá? Então, para a gente foi um volume expressivo, para pouco tempo, para a nossa primeira experiência no Kaggle. Quais foram os critérios? Né? Não foi uma competição, o Kaggle é muito para competição, mas nós não teria prêmio para o competidor. Tá? Então, nós colocamos como um desafio e um pedido de ajuda para que as pessoas pudessem olhar o conjunto de dados e talvez nos mostrar formas de melhor trabalhar com eles e formas de mostrar isso para a comunidade médica, porque a gente quer entregar um produto que não substitua o médico, mas que ajude ele a tomar decisão. Ele tem que tomar alguma decisão embasada, então isso também foi um dos pontos que nós colocamos. Então, de critério, foi uma explicação detalhada dos métodos utilizados para que a gente pudesse internalizar isso no Einstein, tá? Umas decisões explícitas, então tinha que estar muito explícito as decisões feitas no tratamento de dados, para fazer com dados ausentes, por exemplo. Uma métrica de avaliação que seja coerente com os objetivos da proposta. Nós escrevemos todo um disclaimer explicando exatamente o que o Einstein pretendia com isso. O uso de dados externos, porque se alguém coletou algum outro dado, né, um pouco, vamos pensar assim, dados climáticos ou outros dados epidemiológicos, poderia nos dar insights interessantes, então isso também seria um dos critérios. E muita visualização de dados, foi um dos critérios que nós mais avaliamos, tá? Para que a gente saia um pouco do mundo da abstração, da computação, dos modelos muito matemáticos e possamos levar isso para uma discussão com a comunidade médica. Então, isso foi um dos pontos mais importantes que a gente levou em consideração. As notas, e nós passamos 2 semanas depois, avaliamos, né? Então, depois que fechou, a gente guardou 2 semanas só para poder avaliar enquanto nós estávamos trabalhando com o Covid no Einstein, tá? Então, foi uma divisão de tempo para que a gente pudesse calcular. Essas notas ficaram altamente correlacionadas com a comunidade Kaggle. Então, foi um primeiro retorno para a gente, foi, de fato, a comunidade Kaggle entendeu os nossos objetivos e julgou, porque cada proposta foi avaliada pelos outros integrantes do Kaggle, e julgou de uma maneira muito altamente correlacionada com o que a gente imaginava. Foram poucos os casos que destoou um pouco a nossa avaliação da deles. Tá? Aqui é só um resumo, tá? Eu não vou ler para vocês, mas é que não era uma competição, né? Que não tinha prêmio, tá? E que os dados reais são desafiadores. A gente teve muito feedback de, nossa, quanto missing data, como é que eu vou trabalhar com isso? Vocês anonimizaram e será que essa anonimização foi a melhor, né? Foi um primeiro passo, né, do Einstein para colocar algo público nesse nível, tá? Os dados reais, de fato, são desafiadores, né? Colocar missing data é porque nem todo mundo colocou todos os exames. Nós tínhamos mais de 75 possíveis exames ali, né? Mas hoje os nossos modelos usam 15 dessas variáveis que estão no exame. Tá? Então, de fato, era lançar o desafio para a comunidade Kaggle, tá? E o grande vencedor, e a mensagem que nós fizemos isso, tá? Foi que quem ganhou foi a comunidade analítica de dados em saúde, que agora está vendo muitas formas de avaliar. E as pessoas foram muito criativas e tentaram explorar os dados e tentar mostrar muito bem. A gente teve a live, como o Edu falou,
vários cientistas de dados se engajaram e falaram, vou tentar trabalhar, vou tentar extrair o máximo, se eu não resolver, pelo menos eu vou deixar a minha contribuição. A gente sentiu isso, muito bacana para o time de cientistas de dados do Einstein. A gente teve alguns destaques, eu só estou mostrando algumas coisas para vocês aqui. Essas pessoas, né, a gente teve destaque mais ou menos, tá, umas 12 pessoas, elas foram convidadas num evento online que a gente fez com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Tá, esse evento aconteceu na semana passada e elas tiveram a oportunidade de apresentar, tá, para uma comunidade que une diversas instituições no Brasil que usa Big Data para a saúde. Foi muito bacana, foi mais ou menos 2 horas de conversa com todos os competidores, em que nós nos encontramos online, trocamos experiências, demos um feedback além do feedback que a gente deu no Kaggle. Então, a gente teve pessoas que trabalhou em interpretabilidade, né? Esse é um dos destaques que a gente teve, tá? Sim, a maioria brasileira, a gente teve pessoas de fora, mas esse é um brasileiro de São Paulo, né? Que tentou mostrar para a gente o que é um verdadeiro positivo, um falso positivo, de uma maneira visual, para a gente tentar ver o que o modelo está errando e por quê, o que está difícil, tá? A gente teve outros, todos esses participaram, foram convidados, tá? Então, a gente teve pessoas do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, tá? Salvador. Então, nós tivemos o Brasil em massa, o pessoal trabalhando, tá? A gente também teve muita simplicidade, né? Pessoas que mostraram exatamente, né, qual o percentual de métricas, tentando fazer um resumo muito claro para a gente tentar ver o desempenho, tá? Esse é uma pessoa tá, do Rio de Janeiro, que fez um trabalho de ciência de dados muito detalhista, mas simplista ao mesmo tempo, nos chamou a atenção. Tá? Esses foram todos os outros do segundo desafio de predição se a pessoa internou, tá? E que tipo de leito ela usou. Tá? Então, a gente teve gente de Campinas, alguns fizeram um desafio para os dois, vocês veem as fotos repetidas. Tá? A gente tem São Paulo, Manaus participou, então a gente teve um feedback muito interessantes, tá? E a gente deu retorno para todos eles, mostramos o que nós usamos, o que nós podemos aprender com eles, né? As nossas visualizações ficaram melhores com o feedback deles, por exemplo. Tá? Então, as principais contribuições que esse Kaggle deu para o Einstein, além da gente aprender a fazer isso e ter gostado, né? Nós queremos fazer outros, foram novas formas de visualizar dados para o time de cientistas de dados. Foi impressionante a criatividade das pessoas em visualizar dados de saúde, não apenas visualizações clássicas que a gente faz em ciência de dados. Discussão muito importante sobre o que eu faço com valores ausentes. Isso foi o maior tema discutido no Kaggle. Eu vou imputar alguns valores, mas faz sentido imputar valor para uma variável clínica, né? Novas técnicas de interpretabilidade, eles pegaram muito bem que a gente queria fazer um produto que chegasse, conversasse com a equipe médica e fizesse uma tradução muito rápida. Então, isso nos ajudou bastante. Tá? E a gente tem aqui, né, por exemplo, esse é um dendrograma que foi feito para valores ausentes, uma proposta muito simples, mas que explica muito bem nesse diagrama, né? Você consegue ver quais variáveis são automaticamente coletadas próximas, então daria para a gente justificar para os médicos por que nós estamos dando determinados exames para fazer predição, porque os outros não são habitualmente coletados, dá para avaliar instituição por instituição, realidade por realidade. Tá? Várias visualizações sobre o que eu vou fazer, é extremamente desbalanceado, né? No banco de dados, ainda a gente tinha pouca gente com Covid, né? Muita gente sem Covid. Então, como é que vai tratar para a máquina aprender? É difícil para a máquina aprender no cenário. Visualizações interativas para a gente explicar para o médico o critério de decisão, se ele vai assumir ou não, o que vai acontecer com a sensibilidade, especificidade da decisão dele, né? Quais são o risco que isso pode gerar, isso foi bem legal para a gente. Né? Muitas formas visuais de você explicar e ver se a sua decisão foi embasada, a gente tem muito essa preocupação, a gente está trabalhando com os dados, mas respeitando o domínio de dados e tomando decisões embasadas, tá? Novamente, mais discussões para vocês verem, só dando destaque para as pessoas, tá? E por fim, né, esse feedback que a gente teve, o feedback que a gente pôde possibilitar a eles a semana passada e eles interagirem junto com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, foi muito rico para a gente, está sendo rico até hoje. Até hoje a gente é procurado pelas pessoas que viram o nosso Kaggle. As pessoas querem mais dados, porque os dados já estão muito em volume maior, né? Mas também querem entregar os modelos para a gente, falando assim, olha, usa o meu modelo. A gente está desenhando um modelo, uma arquitetura agora que a gente vai possibilitar que quem tenha modelos preditivos para a área da saúde possa incorporar
e sem ter acesso aos dados em si, mas ter uma vantagem da gente fazer uma ciência colaborativa. Tá? Um dos resultados nossos, né, já foi publicado no pré-print, a gente está em vias de avaliação para uma revista, tá? Então, assim que terminou e a gente compilou e o nosso primeiro modelo foi feito, a gente publicou um pré-print, chamando a atenção da comunidade científica, falando, olha, é possível usar dados de hemograma, tem essas limitações, mas é promissor. Né? Depois desse nosso pré-print, vários já começaram a sair na mesma linha, o mundo inteiro apontando aquilo também que a gente já imaginava. Tá? Está virando um produto, né? O Einstein tem, né, junto com outros parceiros, estratégias de levar esse modelo e seus aperfeiçoamentos, como predição se vai usar respiradores, se vai usar alguns leitos especiais, para instituições de médio e pequeno porte. Tá? Então, a gente agora está na fase, junto com o time de inovação do Einstein, de transformar esse modelo num produto, pensando na interface, como ele vai ficar para os médicos. Bom, era isso, tá? Quis relatar um pouco para vocês dessa experiência que foi do Kaggle e do resultado que isso trouxe para a gente. Ok? Obrigado, gente. Queria agradecer o convite aí do Edu, do Oswaldo, né, do Félix. Sou o Bira, sou formado em física, trabalhei com terremotos. Quando eu acabei meu doutorado lá em 2008, tive um convite de ir para a área de neurociências, né, um convite feito pelo professor Miguel Nicoleles. Aí, quando o laboratório, com o tempo, eu fui me interessando por imagem, acabei indo para o Einstein fazer pós-doutorado também com o Edson Amaro Júnior. Fiquei lá, ajudei no começo eu coordenava um grupo de neurociências computacional, junto com alguns pós-docs e alunos de doutorado, eu ajudei o Edson a montar o Big Data, e depois de um tempo quis voltar para a área de pesquisa, mas trazendo a cultura, uma série de ferramentas que até então se usava com mais prática no Big Data, que uma delas são os algoritmos de inteligência artificial, e tentando trazer isso para a imagem. Então, hoje eu sou pesquisador no Centro de Pesquisa em Imagem, né? A gente tem alguns projetos que a gente trabalha com suporte a diagnóstico, mais especificamente em doenças como melanoma, zika, tuberculose. E aí, com a chegada da Covid, tivemos um desafio, né? Então, a gente tem toda uma cultura de fazer modelo. A ideia de fazer modelos de inteligência artificial não fica restrita ao cara que é mais computeiro ou engenheiro. A gente monta squads também com médicos trabalhando quase full time nessas equipes, né? Pesquisadores, trazer um pouco da cultura de pesquisa. Às vezes o modelo dá certo e não se questiona, se dá certo não se questiona. Então a gente fica estressando isso até achar algum problema. Isso muito vem da cultura de pesquisa. Então a gente tem alguns pós-doutorados, alguns pesquisadores, professores de universidades públicas e privadas também, mas também junto com médicos, junto com cientistas de dados e pessoas de computação para colocar esses modelos no ar, assim, num serviço prático. Então, é todo esse time que a gente monta essa cultura de ciência de machine learning ou de inteligência artificial para imagens, né? Então, hoje eu vou aqui compartilhar com vocês a experiência do nosso Datatom pequenininho, esse time aqui, a gente não fez nenhuma equipe, a gente juntou as pessoas de diferentes áreas. Esse rapaz aqui, o André, é um cara que é estatístico, ele gosta de dados, ele nem era do Einstein, e o cara porque queria participar, falou, eu quero ajudar vocês. E aí tem engenheiro ambiental, eu que sou físico, computação, médico, o Eduardo Kaiser, o Secol é da área de computação, trabalha muito tempo no hospital, o Giba é médico, a Júlia é advogada, mas ajudou a gente em uma série de processos para a realização desse Datatom, a Joselisa é neurocientista, a Larissa é cientista de dados e a Patrícia, que tá aqui na plateia, feliz de ver ela aqui, é médica também. Então, a gente juntou um time, né? E em cima desse time, a gente criou uma proposta. Eu vou mostrar o passo a passo de como a gente foi evoluindo, o que a gente chegou até onde a gente chegou e aonde a gente quer chegar, tudo bem? Tá conseguindo ver a tela aí, Edu, direitinho? Estou conseguindo. Edu? Ah, beleza. Então, eu vou seguindo aqui. Então, antes da gente falar assim sobre o uso da inteligência artificial em imagem, né, a gente se propõe a montar o que seria a inteligência natural. E nessa visão, né, a ideia era uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, né. Então é integrar diferentes visões, né, sobre a saúde e de tal modo a gerar uma solução assertiva. Então essa composição de uma equipe, né, então tem radiologista. Qual que é o papel do radiologista nesse cenário, assim? Isso tem que funcionar numa engrenagem, assim.
O propósito do modelo. Por que será que a gente faz um modelo? Vamos fazer, tá acontecendo a Covid, vamos fazer modelo de inteligência artificial. Para quê? Por quê? Com que propósito? Claramente a gente não vai fazer talvez um modelo tão bom quanto um radiologista já experiente vai olhar a imagem, né? Então, vamos fazer um modelo para mostrar que o modelo acerta. Mas os achados, embora a Covid seja uma doença nova, os radiologistas são preparados para identificar isso. Mas então, qual que é o propósito? Esse propósito, não adianta, não vai ser eu, o cientista de dados, que vai definir. Esse propósito tem que ser construído junto com os médicos. Até então tem que ter um contexto quando a gente faz a questão do modelo. Uma outra função também é a anotação dos principais achados, porque na inteligência artificial tem sempre uma regrinha assim, você expõe isso ao modelo, o modelo erra e ele aprende com o erro, mas essa exposição você tem que ter informações com uma certa qualidade. Então, quando a gente fala de um achado, um vidro fosco, uma consolidação, uma pavimentação, um padrão mosaico, até eu conversando com o Edu hoje, quando você define esses achados e você tem que ensinar os modelos a enxergarem isso, você precisa de médicos na equipe para poder delimitar bem esses achados. A Patrícia sabe muito bem o que é isso. Então, é um esforço. Quando a gente fala em fazer modelos de inteligência artificial, nós estamos falando de cara, quando isso aconteceu, nós não tínhamos tantos pacientes no AIS, nós tínhamos 100 e poucos pacientes, pacientes ainda em evolução da doença, e isso por slices em tomografia é uma quantidade absurda de dados, e então essa equipe de médicos foi fundamental para ter um dado de qualidade. Sem dado de qualidade não tem milagre, assim, a inteligência artificial não vai funcionar. Pesquisadores, né? Até então, assim, mapear quais foram as iniciativas. Então, no Datatom, foi assim o Datatom. Na quinta-feira o Giba veio falar comigo, Bira, vamos fazer um Datatom eu falei, para quando? Para sábado. Então, na sexta, a gente foi juntando as pessoas e no sábado chegamos lá cedo, umas 8 da manhã, ficamos lá até umas 6 da tarde, domingo a mesma história, para poder fazer esse movimento e criar essa sinergia num grupo tão diferente. E aí, é claro, que o vocabulário, os conceitos, tudo isso muda. O padrão, como o médico anota, como o radiologista anota uma imagem, é um pouco diferente da expectativa que o cientista de dados tem para fazer o modelo. Então, até alinhar tudo isso é bem difícil, assim. Então, é um trabalho intenso, foi feito um esforço inicial, e esse esforço ainda continua, embora, apesar de 2 meses, a gente vai trabalhando, a gente tem nossas tarefas, a gente vai trabalhando no ritmo à noite, por sprints, fica rodando coisas no computador, treinando modelos, a gente vai fazendo isso até hoje. Mas precisou desse datatom para ter um gás inicial, assim, que era para poder, senão a gente não consegue sair da estaca zero. Então, os pesquisadores, naquele momento, nós tínhamos 7, 8 artigos de imagens médicas com inteligência artificial, com CT. Hoje, se a gente for procurar no Scholar ou qualquer outra base de artigos, já tem centenas. Então, é tudo muito rápido. As primeiras iniciativas foram mapeadas, então, no Datatom foi apresentado todo o escopo dessas primeiras iniciativas, ou das que existiam até então, o que eles fizeram, o que eles estavam fazendo, e aí o pesquisador ele continua ainda atualizando. Ele tem muito dessa formação, né, de fazer a tese, o artigo, então ele vai atualizando a equipe. Nós temos grupo no WhatsApp, nós temos uma interface com grupo de e-mail, tudo, então a gente vai se mantendo atualizado. A parte de engenharia de dados é fundamental, porque pegar o dado do paciente, levar esse dado, passar por anotação, deixar ele pronto para o consumo, é todo um exercício que nós já tínhamos engenheiros de dados treinados por causa dos projetos que nós já estávamos fazendo. E aí, então, então esse time já estava com prática, mas sem ele, tudo é mais árduo a tarefa, né? Então, e os cientistas de dados que até então faz a construção e validação dos modelos. Então tudo isso funcionar numa engrenagem, porque nós já tínhamos projetos lá no quarto andar, na área de pesquisa em imagem, com interface com Big Data. Nós já tínhamos projetos que já estavam rodando, então nós já tínhamos uma sinergia. Mas mesmo assim, num caso novo, entender a literatura, a Covid ainda vai aparecendo situações novas, conceitos novos nos artigos. Até hoje a gente pega um artigo, tem isso aqui também, está associado com a doença, tudo isso. Então, a gente vai constantemente se atualizando a respeito disso. Aí a próxima pergunta, que também fica muito, que depende muito do médico, quando a gente pensa nesse squad de inteligência artificial,
qual que é o propósito da modelagem, exatamente? Então, em cima da experiência do radiologista, né, a gente vai para duas vertentes no Datatom, a gente vai para duas vertentes, que é como que a gente pode se adequar ao serviço. A gente não quer colocar uma ferramenta que vai atrapalhar o radiologista. Não tem sentido algum. A gente quer ajudar ele. E aí com isso, a gente vai verificando qual seria a forma mais prática da gente usar essa ferramenta. O Félix está online. Boa noite, Félix. Então, assim, então, junto, a partir da experiência do radiologista, a gente avalia como é que a gente pode se adequar sem atrapalhar lá o pessoal do tórax, por exemplo, e como que a gente, e qual que é a cara desse modelo ser, como fica a usabilidade desse modelo, exatamente essas palavras. Só então que a gente define isso, o Datatom, a gente começou 8 da manhã, a gente está falando de umas 2 da tarde, até a gente chegar a todo esse levantamento que a gente apresentou de pesquisa, dataset, a discussão, qual que é o propósito da modelagem, por que estamos fazendo aquilo, aí sim a gente pode começar a botar a mão na massa, que são nos dados. Então, sem esse norte, sem esse propósito, esse contexto, pegar e fazer o modelo não vai trazer informação alguma, inclusive pode atrapalhar, né? Então, os primeiros artigos de inteligência artificial com imagem de anos atrás sempre fica comparando a performance do modelo com o radiologista experiente, menos experiente. Eu acho que é uma visão até errada. A ideia é ver como que, de forma complementar, a gente pode colocar o modelo e isso, junto com o médico, vai contribuir para uma melhor prática, um tempo mais hábil para você fazer um diagnóstico, algo assim. No que diz respeito à anotação, isso aqui são imagens da Patrícia, da Yoko, né? Então, assim, na segmentação, até aí, quando a gente vai fazer uma segmentação, coloca um balde box, como é que faz? Não, na parte de ciência de dados, a nossa expectativa é sempre essa aqui. E até alinhar isso dá um trabalho entre os cientistas e os médicos. Mas, por exemplo, a gente tem uma anotação aqui que seria o vidro fosco. Aqui, esse último caso aqui tem a imagem original. Esse último caso aqui tem os 3 casos que a gente queria detectar e poder fazer diferenças métricas com relação à condição do pulmão do paciente. Acontece que um primeiro ponto que eu vou levantar aqui é que lá no começo da iniciativa nós tínhamos poucos padrões no hospital de consolidação. E hoje, quando a gente olha a base, já tem uma quantidade maior. E com esses poucos padrões, quando a gente faz o modelo, então o modelo é assim, você tem que dar padrões para ele aprender. E depois a gente verifica o quanto que esse modelo está bem treinado e preparado, a partir do momento que a gente expõe ele a dados novos e ele mantém uma performance um pouco pior ou parecida com o que ele foi treinado. Se lá no começo nós tínhamos dados com poucos padrões que nós tínhamos interesse, por exemplo, aqui a consolidação, claro que quando nas primeiras iniciativas do modelo, vou mostrar para vocês, ele acaba não tendo esse tipo de informação como um padrão de Covid. Ele acaba achando como padrão de Covid outros achados radiológicos que estão em maior abundância no conjunto de treinamento, né? Então, dessa forma, os primeiros modelos que tomaram conta assim na comunidade de inteligência artificial são os modelos chineses, porque de cara foram os datasets maiores, assim, 4.000 casos, 5.000 casos. Os modelos chineses acabaram tomando conta, né, nessas primeiras iniciativas. E agora, com o tempo, daqui a pouco vem pesado uma série de modelos dos Estados Unidos e o Brasil já está começando a ensaiar alguma coisa assim nessa iniciativa. O primeiro passo assim que a gente teve um cuidado, assim, com uma boa cultura, e às vezes isso não é muito a comunidade de inteligência artificial, de ciência, acaba não seguindo, foi a gente fazer um algoritmo de segmentação de pulmão, né, ter um bom DICE nesse algoritmo. Então, aqui tem a imagem original, nessa segunda imagem aqui a gente já tem um algoritmo automatizado que consegue segmentar bem o parênquima, né, mas tem alguns, vocês estão vendo o meu mouse? Está vendo o mouse aí, Edu? Estamos. Beleza. Então ele consegue segmentar bem, só que tem alguns trechinhos aqui que ele acaba fazendo, e a gente fez um segundo algoritmo de correção também automatizado, que aí acaba realçando o parênquima. Então assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa um modelo que vai dizer se tem Covid ou não. Não, tem várias etapas, e aí em cada etapa você tem que ver, às vezes, a necessidade de colocar um modelo. Aqui é um modelo que ficou muito bom, ficou um modelo próximo ao estado da arte, que existe hoje nessas competições de Kaggle, tudo. Modelo com DICE aí de 98,4, 5%.
né? Então, foi o primeiro modelo que foi feito. Esse modelo, a gente acabou ele na iniciativa mesmo no final de semana, mais 2 dias, a gente já estava com esse modelo pronto. E esse modelo que é o que vai dando o corpo para uma segunda etapa, que é o modelo de classificação. Então, a partir dessa segmentação, nós tínhamos lá os datasets COVID e não COVID. Às vezes, esse dataset podia ter não só um pulmão normal, umas coisas, mas também outras situações, mas que não COVID, com achados radiológicos. Então, foi feito um modelo, inicialmente de classificação, né, com slices, né? Então, aqui eu apresento qual foi a acurácia do modelo. Naqueles casos iniciais, agora esse modelo está sempre sendo checado com novos dados que estão chegando ainda, infelizmente, chegando no hospital. E aí, aqui está a matriz de confusão, né, de como ficou esse modelo de classificação, mas o mais importante, assim, às vezes a gente fala que tem COVID ou não, é a evolução do modelo, e como que a gente vai aproximando a inteligência artificial do radiologista, né? Então, aqui, essa etapa do modelo, a gente fala são redes neurais, né, que ficam observando pixel a pixel, vai tomando decisão, vai realçando alguns pontos da imagem. Então, esses heatmaps que vocês estão enxergando aqui, seria, olha, cada pixel dentro do parênquima, né, que a gente analisou, cada pixel, ele acaba tendo tipo, a rede, para ela tomar uma decisão, ela acaba, às vezes, olhando com mais frequência algumas regiões da imagem, né? E esse heatmap é exatamente aquilo que a rede está olhando, né? Tipo, onde ela enxerga mais na imagem para ela tomar uma decisão. Né? Então, depois que a rede foi treinada, teve os casos, ela aprendeu, a gente expõe casos, que são casos como esse, e aí ela vai observar, e a partir de uma decisão que ela tomou correta, a gente quer ver onde que ela está enxergando mais, para tomar essa decisão, né? Então, no caso, esses 2 casos aqui, ela enxergou bem aqui, nesse caso aqui. E, é claro, a gente não vê outros achados, por exemplo, o Edu pode me ajudar aqui, esses achados aqui com nomes, eu não sou radiologista, mas o Edu pode me ajudar se ele puder aqui. Não, tranquilo. É uma área, parece ser uma áreazinha de consolidação, um pouquinho de vidro fosco. Uhum. E o que acontece é que não necessariamente, assim, às vezes a rede vai tomar uma decisão com aquela expectativa do radiologista. Então, o problema que a gente entende, até para isso virar uma ferramenta prática, assim que o médico possa confiar, é que além de ela mostrar uma acurácia, classificar COVID, não, a gente poder representar esses heatmaps, também ela ter alguma concordância com a visão desse radiologista, principalmente os mais experientes. Então, esse é um desafio que a gente está evoluindo, está vendo como a gente pode aperfeiçoar, porque ela acerta, mas acertou por quê? Então, quando a gente fala que esses modelos são caixas pretas, a gente quer abrir um pouquinho essa caixa preta e ter uma concordância maior com o radiologista. Aí a gente entende, o próprio radiologista ele se sente mais confiante em usar a ferramenta como um suporte para ele. Então a gente evoluiu nesse sentido, ainda tem que evoluir mais, mas então a gente pega todos esses heatmaps, às vezes milhares de imagens, e senta com os médicos, com a equipe de radiologista, e eles vão apontando se isso aqui concorda, se ele não tomou a decisão errada, ele falou que não era COVID, no caso era COVID, mas o que ele deixou de considerar na imagem. Então a gente quer levar cada vez mais. A ideia quando a gente fala rede neural artificial, é porque de alguma forma a gente quer fazer um simulacro do que seria uma rede neural do nosso cérebro. E a gente quer transcrever de algum jeito essa informação que é extremamente especializada de um médico para o modelo. Esse desafio ele é muito mais complexo do que a gente classificar se é COVID ou não, entendeu? Então a gente foi evoluindo nesse aspecto. Aqui, logo a gente teve a oportunidade de mandar uma carta para a Radiology. E porque assim, puxa, se lá na China está tendo modelos que conseguem identificar bem alguns achados, às vezes eles não abrem essa informação. Então a gente vê o modelo, apresenta muito a curva ROC, mostra o potencial de classificação, porém não abre a explicabilidade com relação a isso. Então, por que a gente faz um modelo e quer explorar todas essas coisas? A gente acha que isso é uma boa prática, que é uma forma da gente evoluir a inteligência artificial em direção à comunidade médica. Então, a gente fez uma carta aqui, logo nos primeiros artigos, um dos mais citados, saiu na Radiology, de toda a arquitetura da rede, desses parâmetros que definem esses modelos. A gente quis trazer uma boa prática, a gente fez alguns pontos, tipo, o que era relevante, inclusive a parte de compartilhar o dataset. Eu acho que deixar o modelo aberto para a comunidade
para usar. Então, toda a iniciativa a gente vai deixar o modelo aberto também aqui a gente vai disponibilizar para o SUS, vai deixar aberto para quem quiser acessar e ver o modelo. Mas a gente traz boas práticas de tal forma que, às vezes, um modelo funciona muito bem no dataset, não funciona do outro. Então, a gente tenta passar algumas orientações para a radiology para que isso fosse consolidado de um jeito que a gente pudesse promover a área como um todo. Aqui tem uns casos bons, mas infelizmente a gente não tem acesso ao código, que mostra exatamente um bom exemplo de realce dos achados nesse trabalho aqui do Jim, né? Com o Covid, ele realça muito bem os achados, né, de uma forma mais eficiente que a nossa. Eles têm um dataset, muito maior do que o nosso está crescendo, mas a partir do momento que a gente tem uma iniciativa no país que pode integrar dados de várias instituições, a gente começa a se tornar também, ter modelos tão bons quanto os que estão aparecendo lá fora. Então, e aqui realça bem esses datasets e com a segmentação do pulmão, você já tem alguma dica de onde estão esses achados e qual a importância desses achados. Então, a gente chegou no ponto que a gente está quase chegando, a gente consegue classificar bem, Covid ou não, e a gente está no ponto aí, uma acurácia em direção a esse caso hoje em dia, agora com a nossa base maior. Com relação à detecção e à caracterização dos achados, a partir dos achados, né, os achados que foram explicados, então não adianta também o cientista de dados, vamos fazer um modelo com isso. Não, ele tem que entender. Então, assim, ele não vai entender que nem um radiologista, mas ele tem que saber do que se trata, do que é o DICOM, como que funciona um CT e como que são os achados. Isso é o mínimo para promover um diálogo com o radiologista. E, por outro lado, a gente também reforça a importância, lá na nossa iniciativa, a gente também dá umas aulinhas de inteligência artificial para esses radiologistas, para eles entenderem um pouco do vocabulário da inteligência artificial. E, da mesma forma, o pesquisador também passa um pouco da cultura de pesquisa e aprende um pouco de imagem dos achados e também da parte de ciência de dados, para que essa discussão promova uma melhor cultura e essa cultura sim represente o que seriam essas soluções assertivas, que traz um modelo mais acurado, mais focado no paciente também. Então, a partir entendendo que o grupo ele já sabe bem o que é o vidro fosco, consolidação, padrão de pavimentação, tudo isso, a gente começa a ordenar esses padrões, a criar uma hierarquia para isso, né? E estamos nessa etapa que, atualmente, nós temos a classificação, tem uma boa segmentação do parênquima, estamos chegando bem nos achados radiológicos e estamos criando essa hierarquia. Uma solução que eu observei nesse trabalho aqui do Chan, é que ele já consegue, dentro com base no parênquima aqui, ele pegou 3 situações que a Covid estava recém começando, né, no paciente. Então, aqui tem o cinza, que está muito baixo aqui, é a consolidação, e aqui os outros 2 padrões. E a partir dali, aqui num caso extremo, que o pulmão estava bastante acometido, e depois com o tratamento que isso foi baixando. Então, a gente está vendo qual a melhor forma de trazer uma medida métrica, objetiva, que possa dar um grau de comprometimento para o radiologista. Isso construído junto com o radiologista, é claro. Para concluir, né, então a gente evolui muito a parte da imagem, de fazer modelos, aqui chama Convolutional Neural Networks, que são modelos específicos para a imagem. A gente imagina que a gente vai chegar numa acurácia melhor, com relação à precisão. A gente tem uma acurácia boa, mas a gente pode melhorar mais ainda na hora que a gente começar a integrar exames de sangue, o dado da triagem lá no PA, e a gente começar a trabalhar com esses dados, até CEP, quando a gente fala de regiões, a gente tem aqueles mapas aqui em São Paulo mostrando Sapopemba, outras regiões que estão um pouco mais acometidas, agora está indo para a periferia. Então, a gente imagina que a integração de tecnologias, aqui são modelos que são aptos a trabalharem com esse tipo de informação, e o nosso foco, assim, a curto prazo ainda é fazer uma integração desses modelos com outras informações, a integração de modelos com imagem com outras informações. Bem, era isso que eu queria falar para vocês, queria compartilhar com vocês aqui.